Amém, irmãos? Hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, no livro de Marcos, no capítulo 4, do versículo 1 até o 20. Eu vou estar lendo a versão NVI. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava à beira-mar, enquanto todo o povo ficava na beirada da praia. Ele lhe ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Aqui, irmãos, a gente consegue observar logo no início como Jesus era intencional nas coisas que ele fazia, como ele pensava nas coisas que ele fazia. Se ele estava na multidão, num lugar que tinha muita gente, ele se isolou para dentro de um barco e o próprio vento ajudava a transportar a voz dele para a multidão toda poder estar escutando. Então, que a gente, desde quando a gente vem ler a Bíblia, a gente vem observar cada versículo, cada verso, cada palavra, porque aquilo tem um sentido para a gente. Então, aqui logo no início, a gente consegue aprender o quê? A gente deve ser intencional na nossa comunicação, seja com o pai, com a mãe, com o que for. Então, essa é a primeira parte. Vamos lá, versículo 3. Agora vai entrar na parábola. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até a 100 por um. Acrescentou, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Versículo 10. Quando ele ficou sozinho, os 12 e outros que estavam ao redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Essa parte aqui é muito séria, muito grave, que Jesus fala aqui para os discípulos, na hora que ele está sozinho. Observe só o que está acontecendo. Nós paramos aqui no verso 13. Essa parte é muito séria, muito importante, o que ele fala com os discípulos. Ele fala, olha, tem um pessoal aí que é tão complicado, ele é tão difícil, que eles vão escutar e não vão ouvir. Eles vão escutar e não vão entender, porque pior do que você estar numa situação de miséria, pior do que você estar numa situação de muita dificuldade, pior do que você estar sendo atormentado por demônios, é ter um Deus não querendo falar com você. E para a graça de Deus, Deus quer falar com todo mundo aqui hoje. Deus quer ter um relacionamento muito próximo. Desde quando o Henrique veio trazer a palavra de abertura, ele já falou, Deus quer ter um relacionamento muito íntimo conosco. Então, muito pior do que você estar em qualquer situação, é Deus não estar com você. E hoje, pela graça que é nos concedida, Deus está conosco. Então, vamos continuar no versículo 13, por favor. Então, Jesus lhes perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Versículo 14. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmos, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outros ainda, como a semente é lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, Tua palavra que foi lida, a Tua palavra incorruptível, que não tem erros, que nos ensina, meu Deus, a um caminho que leva até a eternidade, que nos ensina, Senhor, a viver o reino dos céus aqui na terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nos dê humildade no coração para poder receber essa semente que vai ser semeada hoje. Pai, me dê ousadia, fale através da minha boca, Senhor. E, meu Deus, coloque, meu Deus, o Teu Espírito Santo para traduzir as palavras aos irmãos e que eu venha falar de uma forma que todos eles venham atingir pleno conhecimento, Senhor. Pai, é o que eu te clamo em nome de Jesus. Amém
e amém. Essa parábola do semeador, as crianças estavam saindo aqui, eu lembrei, muito provavelmente eu escutei a primeira vez ela numa escola de EBD, uma escola bíblica dominical para crianças, quando eu era ainda uma criança, porque ela é uma parábola muito simples, ela é uma parábola às vezes de muito fácil entendimento, mas como o próprio Jesus mesmo disse no versículo 13, ela é tão importante porque você precisa entender ela para entender todas as outras. Como você vê como é que ela é tão importante. Então por isso que eu clamei por humildade, que os irmãos venham ter os ouvidos atentos, por mais que já conheçam a parábola, por mais que já escutaram outras parábolas, outras palavras com essa parábola, já leram muito essa parábola, mas que a gente tenha muita humildade para poder estar aprendendo e compreendendo essa parábola. Uma coisa muito interessante que eu queria falar sobre como é importante a terra. Estava conversando com o meu irmão Luizão na célula dos Barros, na nossa célula, e eu estava perguntando para ele como é que funciona o plantio, como é que funciona para poder plantar. Ele falou assim: Robertinho, nada é difícil de plantar, depende de como é que está a terra. Você não falou, Luizão, que foi assim? Então tudo vai depender de como é que está a terra. Então tudo que você quiser receber com relação ao evangelho na sua vida, não vai ser difícil, depende de como que vai estar a sua terra, como é que vai estar o seu coração. Um ponto muito interessante também que eu observo nisso, minha avó, às vezes quando ela vem da roça, ela traz algumas plantas, e às vezes ela chega no domingo, e eu sempre pergunto: avó, por que você não planta isso agora de uma vez? Ela fala: não, porque amanhã eu vou na rua e vou comprar terra, porque ainda não tem a terra preparada para plantar, para poder receber aquela planta, para poder receber aquela semente. Mais uma vez, a gente observa a importância da terra. Outro ponto interessante com relação à terra, esse já fala mais por mim e pela Júlia, há muito tempo atrás nós tínhamos um cacto, e nós dois, por não saber mexer com terra, deixamos o cacto morrer. Então vocês verem como é que é importante a terra. A terra é uma coisa muito importante para poder crescer uma semente, crescer uma planta e também crescer o evangelho dentro do meu e do seu coração. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, é sobre isso que o Espírito Santo vai falar com a gente. E observa, tinham 4 tipos de solo e 1 tipo de semente. Só uma germinou. Por quê? Não sei, mas às vezes é mais difícil que germine do que não germine. Por quê? Nós vamos estudar aqui, nós vamos entender ponto a ponto nessa parábola por que às vezes é mais complicado que a gente consiga desenvolver essa semente do que essa semente morrer, essa semente brotar. Por que é tão difícil às vezes a gente conseguir desenvolver essa semente? O primeiro solo que essa semente caiu, a primeira área que essa semente caiu, foi à beira do caminho. E à beira do caminho, ela vai falar aqui a respeito de, às vezes, quem age como criança. Quando eu e você agimos como criança. Porque aqui, observa, a Isabel começou a chorar, a pastora foi lá, pegou ela e começou a distrair ela. E ela parou de chorar. E às vezes eu e você, quando se diz respeito ao evangelho, quando diz respeito às coisas de Deus, a gente age muito distraído. A gente não presta muita atenção naquilo que a gente realmente tem que aprender. A gente não dá prioridade que a gente deveria estar dando. Isso é muito ruim, isso é muito triste, porque quando a gente age dessa forma, logo Satanás vem e tira aquilo que é nosso. Mas ele não está tirando nada daquilo que você não deixou ele tirar. Ele só está pegando aquilo que você não quis. A palavra aqui foi ensinada no início do culto. O Henrique falou sobre intimidade com o Espírito Santo. O Marquinhos vem cá e ensinou sobre dízimos e ofertas. Semana passada nós tivemos uma palavra aqui sobre preguiça. Mas quantas e quantas vezes a gente vem, escuta uma palavra, aí chega segunda-feira, você encontra com o irmão na rua. E aí, irmão, como é que foi o culto lá ontem? O irmão fala: o culto foi bênção, cara. Não, foi bom demais, uma bênção, uhul. Aí você pergunta: mas qual que foi a palavra? O cara não sabe, a gente não sabe. Então Satanás fez o quê? Retirou do seu coração, mas ele não retirou porque você quis, você só não quis utilizar. Você não quis utilizar. Isso também é muito comum com quem às vezes quer apenas flertar com o evangelho, quer vir aqui paquerar o evangelho, quer vir na célula de vez em quando, mas não quer assim entrar para o caminho, seguir o caminho. Às vezes não está disposto a entender o que está escrito em João capítulo 14, versículo 6, que diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida.
Eu sou o único caminho, não há outro caminho. Às vezes você quer ficar em mais de um caminho, e não tem problema, só que você não vai estar pegando o caminho que vai para o céu. É um direito seu da sua vida não querer ter essa escolha. Você tem essa opção de agir dessa forma. Isso vai acontecer com as pessoas que não querem entrar para dentro do caminho, não aceitam Jesus como o único caminho que leva à salvação. Não quer aceitar como único e suficiente Salvador. Essa pessoa, às vezes, ela tem sempre desculpas. Ela sempre tem boas desculpas para poder não entrar para o caminho. Ela sempre tem muitas boas desculpas para poder ficar à margem do caminho. A gente sempre tem, às vezes, muito boas desculpas para não vir ao culto. A gente tem sempre muito boas desculpas, às vezes, para não criar uma grande comunhão, uma grande relação com os irmãos. Mas isso é muito importante, que a gente venha estar entrando para dentro desse caminho, que à medida que a gente for se aproximando do caminho, a gente vai aprendendo coisas novas, e no caminho essa semente vai nascer, essa semente vai brotar, e lá no final você vai ser o quarto tipo de solo. Queria que os irmãos abrissem rapidamente, o Henrique podia abrir para a gente, no Salmo 25, no versículo 8 a 10, por favor. Vai falar um pouco sobre o caminho, como é importante a gente viver nesse caminho. Vou só passar para cá para eu poder ler. Bom e justo é o Senhor, por isso instrui os pecadores no caminho, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor, leal e fidelidade para com que aqueles cumprem os testemunhos da sua aliança. Observe, irmãos, ele vai nos mostrar o caminho. Você vem aqui para a igreja, você vai aprender qual que é o caminho. Depois, você vai aprender a andar por esse caminho. E durante o caminho, você vai colher o quê? Amor e fidelidade. Então, olha que promessa maravilhosa, olha que coisa bendita para a sua vida. Quando você toma essa decisão, opa, eu recebi a semente, estou deixando ela sempre fora do caminho, está ficando à beira do caminho. Vou colocar ela agora dentro do caminho. Eu recebi uma semente, às vezes, de ensinar, de oferta, de dízimo, de preguiça, de domínio próprio, e eu estou deixando isso à beira do caminho. A partir de agora eu vou deixar ela no meio do caminho, vou trazer ela para a terra boa, vou plantar ela em terra boa. E Jesus fala que o que você vai colher é amor e fidelidade, amor e lealdade. Isso é muito importante. Às vezes você não quer receber essa semente, mas Jesus quer te dar essa semente. O outro ponto que nós vamos estar abordando, vamos falar sobre o solo pedregoso, solo de pedra. E isso era muito comum, porque quando Jesus estava ensinando essa parábola, o solo de Israel, ele era muito pedregoso, tem muita pedra lá. Eu não conheço Israel, mas por relato de assistir outros pastores, a gente vê que lá realmente é um solo muito pedregoso naquela região do Oriente Médio. E tem até um mito, um caso judeu que diz que Jesus espalhou todas as terras do mundo, depois as juntou-as todas em Israel. Então Israel é um solo muito pedregoso. Então, para poder preparar o solo para receber uma semente, os agricultores precisavam de ir lá e retirar essa pedra. E o solo pedregoso, a gente pode comparar ele com um adolescente. Um adolescente, às vezes, ele é muito animado, ele é muito empolgado, ele é muito feliz com as coisas. E glória a Deus, seja empolgado, seja feliz, pule na presença do Senhor, vibre na presença do Senhor. Mas não seja apenas empolgado, apenas animado, apenas o mais animado. Isso é muito bom, mas isso ainda não vai permitir que crie muitas raízes. O que acontece? Às vezes, quando você e eu somos muito animados, muito empolgados, às vezes nós somos muito animados, muito empolgados, é muita empolgação e pouca oração, é muita empolgação e pouco jejum, é muita empolgação e pouca leitura da Bíblia. A empolgação é importante, seja empolgado, tudo que te chamarem da igreja, tudo que te chamarem dos irmãos, participe. Se te chamarem para fazer uma visita, vá na visita. Se te chamarem para ir lá na igreja em Viçosa, vá na igreja em Viçosa. Se te chamarem para poder evangelizar o irmão, vá lá, mas procure criar a sua raiz, a sua identidade de Cristo, crie a sua raiz profunda com o Senhor. Permita que você tenha essa raiz profunda. Às vezes, eu e você, a gente se comporta como um solo pedregoso, a gente não quer tirar certas pedras da nossa vida. Às vezes tem pedra aí, ó,
que a gente está carregando por muitos anos nas nossas vidas. A gente precisa ir lá e tirar. Eu lembro quando o Luizão estava me ensinando como é que plantava, ele falou assim, você tem que ir lá tirar a pedra. Uma coisa que você vai ter que fazer é ir lá e tirar a pedra. Se você quer criar raiz no Evangelho, você precisa de tirar essas pedras. Quando Jesus começou a pregar e a dizer, o que ele disse? Arrependei-vos. Se arrependa, irmão. Se arrependa daquilo que você fez e que não está certo. Se arrependa, meu irmão, minha irmã, daquilo que você fez e que, não, de certa forma, não foi correto, aquilo que não trouxe bênção para você. Tire essas pedras da sua vida. Às vezes, você não tira essas pedras, a semente não consegue encontrar um solo com água. O que acontece? Ela brotou, ela conseguiu até brotar, ela saiu do lugar, mas na hora que veio o sol, ela secou e morreu. Ela secou e morreu. A pessoa, às vezes, ela não quer criar compromisso com as coisas de Deus. Eu e você, às vezes, não queremos criar compromisso com as coisas de Deus, não queremos estabelecer raízes profundas com as coisas de Deus. A gente não quer amadurecer na fé. Às vezes a gente permite até vir aqui no culto, escutar uma palavra evangelística, escutar uma palavra que vai trazer calor, né, para o nosso coração, levantar a mão na hora do louvor e emoção, glória a Deus, uhul, bênção, seja essa pessoa. Mas também no dia que o Henrique subir aqui e falar uma palavra sobre preguiça, bate no peito e fala, realmente eu também tenho que melhorar nisso, realmente eu também tenho que mudar nisso, seja humilde. E quando eu falo isso, eu falo primeiro para mim, para a pessoa que está ouvindo isso antes de todo mundo aqui, só eu. Então que nós venhamos ser uma pessoa disposta a mudar, disposta a criar raízes, disposta a tirar pedras. Observe, irmãos, se você for numa região, não sei se os irmãos conhecem, às vezes do norte de Minas, no norte de Minas, uma terra mais seca, as árvores lá não são altas, as árvores lá são baixas. Mas por quê? Porque não tem raiz para baixo para poder alimentar com água essas árvores. O tipo de vegetação que se desenvolve lá, ela não permite que a árvore se desenvolva. Mas é por quê? Porque realmente tem muita pedra, a semente não consegue alcançar a água. Às vezes, irmãos, eu e você não queremos ser confrontados, a gente não quer mudar. Sair da nossa zona de conforto é muito difícil. Sair daquilo que a gente considera que é certo, daquilo que a gente considera que é bom, às vezes é muito difícil, mas nós precisamos de ter humildade, precisamos de ter fidelidade às coisas de Deus e disposição de retirar essas pedras da nossa vida. O terceiro tipo de solo, esse, irmãos, confesso para os irmãos que é o mais complicado às vezes de retirar. Esse, eu posso até comparar ele com um adulto. E todos nós aqui somos adultos, já. Todos nós aqui já somos adultos. Por que eu comparo esse tipo de solo com um adulto? Porque um adulto, ele às vezes cresceu, às vezes ele se desenvolveu, às vezes ele já está bem amadurecido, mas junto dele cresceu um monte de espinho. Você permitiu na sua vida, às vezes, crescer bênção, crescer a semente do Evangelho e um monte de espinho. A palavra aqui vai dizer que na hora que era para você dar fruto, o espinho veio e te sufocou. Isso é muito comum, isso é muito, às vezes até normal acontecer. Às vezes a gente conhece, às vezes a gente é essa pessoa que tem anos que está na igreja, tem anos que está na presença do Senhor, mas não consegue se desenvolver, não consegue dar fruto. Na hora que é para dar fruto, não consegue dar fruto. Mas é por quê? Porque junto da semente do Evangelho, ela permitiu semear muitos outros espinhos na sua vida. Às vezes, irmãos, eu e você colocamos aquilo que a gente aprende na igreja com aquilo que a gente escuta do mundo, com aquilo que amigos falam com a gente. Eu lembro logo quando eu me converti, Júlia falou comigo o seguinte, falou assim, Robertinho, crente precisa de ouvir outros crentes.
Então, crente precisa de ouvir outros crentes, porque ele está no mesmo patamar de entendimento. Não é que nós somos melhor que as outras pessoas, não, de jeito nenhum. Nós somos, às vezes, até muitos piores, mas é porque nós temos, pelo menos, o mesmo Senhor, nós temos os mesmos princípios. E, às vezes, eu e você nos permitimos escutar uma palavra aqui na igreja e depois ir lá na casa de um parente que não congrega da mesma fé e colocar no mesmo grau de importância aquilo que a gente está aprendendo aqui. Às vezes, a gente quer aceitar as bênçãos, mas não quer aceitar o abençoador. Às vezes eu e você permite que espinhos cresçam na nossa vida, porque a gente quer aceitar as bênçãos do Senhor na nossa vida, mas o abençoador você não quer aceitar. Tirar aquela espinhada toda e jogar fora, você não quer tirar. Luizão me explicou essa semana, conversando com ele, que é o seguinte: você tem que tratar com o veneno correto, porque se você tratar com o veneno errado, vai matar os espinhos, vai matar a planta, não é isso, Luizão? Então, para você e eu conseguirmos tirar esses espinhos, acabar com esses espinhos, nós precisamos de tratar com a semente, com o veneno correto. E o veneno correto chama-se Jesus Cristo. É Ele que vai tirar esses espinhos, é Ele que vai nos mudar por completo, vai melhorar a nossa vida, vai melhorar o nosso ser como um todo. Esses espinhos às vezes são falta de perdão, de perdoar. Às vezes eu e você queremos vir para a igreja, queremos só receber perdão, a gente não quer perdoar ninguém. Mas, irmão, não se preocupe, um dia vai chegar a sua vez de pedir perdão e vai chegar uma vez de você ser perdoado. Não preocupe, isso vai acontecer. Não é só os outros que fizeram mal para você, não. Você também fez mal para muita gente. Então você tem que estar disposto a receber perdão e é disposto a perdoar. Às vezes, são costumes que na vida nossa do mundo. E amém, irmão, identifica ele, vai lá, tira e joga fora. Jesus, me tira daqui. Às vezes, irmãos, são os traumas não tratados. Às vezes você está carregando aí, no seu coração, traumas de muitos anos na sua vida, muitos anos. E às vezes está na hora de você tratar isso e tirar. Às vezes esses traumas, eles estão tentando sufocar. Às vezes você está no ponto de dar uma colheita a 30, 60 e a 100 vezes. Mas por causa dessa quantidade de trauma que você tem, você não está conseguindo dar. Muitas das outras vezes, eu posso dizer que são prazeres dessa vida e riquezas. Isso é muito comum. Nessa vida a gente tem muitos prazeres. Claro que tem. Vou perguntar que todo mundo vai ter uma coisa que gosta de fazer, uma coisa que quer fazer, sonhos, lugares para ir, lugares que você quer frequentar. Amém. Mas isso não pode ser maior que a semente do Evangelho no seu coração. Outra coisa, às vezes são pecados de estimação que estão escondidos há anos com você. Às vezes você e eu estamos vivendo aqui na igreja uma vida rasa, uma vida que não consegue dar fruto. Mas por quê? Estamos carregando pecados de estimação por muito tempo. Esse é o pior de todos que eu vou falar aqui agora. Esse, às vezes, é o mais difícil de ser tratado. Esse você vai precisar, às vezes, de colocar um joelho no chão e se humilhar, e orar, e colocar, às vezes, mais difícil que perdoar, mais difícil que tratar dos traumas, mais difícil que largar os prazeres dessa vida, é os espinhos de querer fazer a nossa própria vontade. Porque fazer a nossa própria vontade, às vezes, é muito bom. Fazer a nossa própria vontade é aquilo que a gente quer fazer, e glória a Deus que você tem vontades, glória a Deus que você tem seus próprios sonhos, mas é importante que você saiba se esses sonhos são os sonhos de Deus para a sua vida. Porque se não for, isso vai impedir que você frutifique. Isso não vai deixar você vir frutificar. Então, irmãos, faça uma autoavaliação, pergunte para o Espírito Santo, pergunte para Deus: Deus, qual que é a sua vontade para a minha vida? Deus, eu quero dar fruto a 30, 60 e a 100 vezes tanto, mas eu quero acabar com todos esses traumas. Faça aí uma reflexão enquanto a gente vai conversando, quando a gente vai pregando. Faça reflexões de coisas, às vezes perdão, que você tem que liberar para você mesmo. Perdão de coisas que você fez consigo mesmo e que às vezes você está carregando, e isso está impedindo com que você dê frutos. Às vezes, irmãos, pergunta para Deus, fala assim: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? O que é de objetivo
do Senhor para a minha vida. E descubra qual que é a vontade do Senhor para a sua vida e tire esse espinho. Como o Luizão me ensinou, aplique o veneno correto para não matar a semente do Evangelho, mate só o espinho. Então isso é muito importante, que a gente venha estar aprendendo, estudando, entendendo o que é, para que a gente venha estar desenvolvendo esse tipo de coisa. E esse tipo de gente é extremamente traiçoeiro, porque ele permite até que você cresça, ele permite que você se desenvolva, só não deixa você dar fruto. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então que eu e você venhamos estar aprendendo com esses 3 tipos de solo que não dão frutos, que a gente venha aprender a ser o solo que dá fruto, a ser a terra boa, que vai frutificar 30, 60 e a 100 vezes tanto. Esse aqui eu posso comparar com a pessoa madura. E a pessoa madura às vezes não tem muito a ver com a idade que ela está. Às vezes você pode ter um adolescente super maduro e às vezes você pode ter um adulto que até hoje não amadureceu. Às vezes você pode ter até uma criança que é muito madura com as coisas de Deus, mas você pode ter um adulto que está aqui há anos e ainda não aprendeu a tirar os espinhos. É muito interessante que a gente venha estar observando, porque a palavra de Deus e a vida também nos mostra que os frutos vão mostrar qual é a árvore que você é. Os frutos vão mostrar qual que é a árvore. Então, se você vê eu chegando aqui na igreja com um monte de limão na sacola, você pode ter certeza que onde eu estava tinha um pé de limão. Não vai ter um pé de abacate. Então, se o seu evangelho está crescendo na sua vida, você vai desenvolver os frutos do Espírito, que, se eu não me engano, está em Gálatas 5. Então, que a gente venha estar observando isso e venha estar sendo essa terra boa. Meus irmãos, mas não se preocupem. Às vezes, a gente tem muita ansiedade, muita vontade de ser terra boa. E tenha mesmo. Seja animado, seja empolgado, queira ler a Bíblia inteira num ano e parta para cima mesmo. Mas a palavra de Deus vai dizer em Filipenses 1, no versículo 6, que nós vamos ser aperfeiçoados até o dia de Cristo. Então, nós vamos trabalhando, nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo. Às vezes é importante que a gente venha tentar ser o mais constante possível. O mais constante possível com as coisas de Deus. Porque às vezes com as coisas de Deus a gente tem uma certa dificuldade de ser constante, de ter um ritmo correto com aquilo. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de manter e às vezes a gente confunde performance com devoção. A gente não venha ter essa confusão. Performance é performance. Se você tinha a performance de ler um capítulo da Bíblia por dia, amém, glória a Deus, você está com uma performance boa. Mas nunca perca a devoção de acordar de manhã e falar: Senhor, meu dia é seu, minha vida é sua, faça aquilo que você quiser de mim, abençoa minha família. Isso é devoção. Entregue o seu coração verdadeiramente todos os dias ao Senhor. Seja constante na sua devoção. E viver para Cristo é isso. Viver para Cristo é isso. É permitir ser terra boa, é permitir com que alguém vá lá e tire a pedra. Que alguém vá lá e pega a semente que está na beira do caminho e põe no caminho. É permitir que a pessoa vá lá, Jesus aplique o veneno correto e mate os espinhos da sua vida e mude a sua história. Isso é viver para Cristo. E a notícia boa, a coisa interessante que eu queria compartilhar com os irmãos aqui, é que isso já está no seu DNA. Isso já está na sua essência de vida. Você não precisa se esforçar muito para fazer isso. Você só precisa de permitir. Permita ser terra boa. Nós vamos orar aqui daqui a pouco, você vai falar assim: eu quero ser terra boa, e vai profetizar na sua vida que você vai ser terra boa. Se puder, Henrique, abre para mim em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, por favor. Você nasceu para isso. Você nasceu para ser terra boa. Abre para mim, por favor. Olha só. Ele fez tudo belo a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez desde o começo a fim. Ou seja, ele falou assim: também pôs a eternidade no coração do homem. Está no seu DNA, está na sua genética, está no seu gene, que você nasceu para a eternidade. Você nasceu para dar 30, 60, 100 vezes tanto. Às vezes,
Pode parecer 30, 60, para hoje em dia que nós temos muita tecnologia, pode até não parecer tanto, mas naquela época era muito comum a colheita ser de 10 ou 20 vezes. Então Jesus já estava propondo o extraordinário. Então Jesus tem o extraordinário para dentro de mim e para dentro de você. Então permita nascer essa semente dentro do seu coração. Deixa que isso venha nascer no seu coração e mudar a sua sorte, mudar a sua história, mudar a sua vida. Está nascendo dentro de você um outro ser com caráter de Cristo. Por isso que às vezes a gente passa na rua, conversa com alguém e fala, fulano é crente, é que a pessoa é crente. Mas por quê? Porque está nascendo uma pessoa dentro de você que tem um caráter diferente, que está mudando a sua história. Às vezes seus amigos não vão entender o que aconteceu com você, o que está acontecendo com você. Você agora vai poder ser cidadão do céu. Você vai poder reinar na sua vida. Olha que bênção. Olha que bênção. Se você já permitiu que isso venha acontecer, se você permitiu e por algum motivo você não está sendo, não tem problema. Se avalie, pense, fala assim, eu estou com tal e tal pedra na minha vida, eu estou fora do caminho por causa disso, ou eu estou cheio de espinho por causa daquilo. Não tem problema. O problema é só você não querer mudar. Aí nós temos um problema. Mas se você está só passando por isso, eu digo que só porque o meu Deus é muito maior do que esse problema que você pode estar passando. Então por isso que eu digo só. Então se você às vezes está com dificuldade, fala assim, mas eu vou aceitar Jesus, mas eu vou querer mudar de vida, mas eu vou querer mudar a minha história. Irmão, o seu DNA nasceu para isso, a sua genética já começou nisso. Então que você e eu venhamos estar cada dia mais se preparando, permitindo retirar essas pedras, permitindo retirar esses espinhos, e venhamos a ser bons frutos, a dar bom fruto. Que aí você vai parar de ser aquela pessoa. É normal, né? Às vezes quando a gente converte, eu lembro quando eu me converti, eu tinha muito assim, pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? E é muito bom que a pessoa vai aprendendo a pesquisar na Bíblia, vai aprendendo a entender, mas é muito mais do que pode e não pode. É porque o camarada que está vindo para lá, ele morreu e começou a ir para cá, entendeu? Eu mudei de vida. Você vai mudar de vida, você vai mudar a sua sorte, você vai mudar a sua vida. Mas é por causa disso, é por causa da graça que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Amém, irmãos? A gente pode se colocar de pé? Eu queria convidar a igreja para fazer uma oração comigo, por favor. Amém? Você pode colocar a mão no seu peito, no seu coração, por favor? Eu vou orar e depois eu pedir para os irmãos repetirem uma parte mais para frente, amém? Senhor meu Deus, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, pela tua palavra, pela tua semente que foi semeada aqui na vida dos irmãos, Pai. Pai, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor vai fazer aqui no nosso meio, Pai. Pai, muito obrigado, meu Deus, pelas sementes que estão brotando, pelas histórias que estão mudando, Pai, por vidas que estão sendo modificadas pelo poder da sua graça, Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, Senhor, há pessoas aqui que às vezes estão fora do caminho. Pai, coloca de volta no caminho. Pai, há pessoas aqui que estão vivendo uma vida rasa, uma vida, um terreno cheio de pedra. Pai, em nome de Jesus, basta. Já deu, Senhor. É momento agora de retirarmos essas pedras. Pai, tem gente aqui, Senhor, que está crescendo, está até desenvolvendo, Senhor, mas está com muito espinho, Senhor. Entra mudando, Pai. Entra acabando, Senhor, com essas histórias. Entra acabando, meu Deus, com esse problema, meu Deus. Tira esses espinhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que venhamos ser terra boa aqui, meu Deus. Que venhamos dar fruta 30, 60 e a 100 vezes tanto, meu Deus. Que venhamos, meu Deus, realmente frutificar e crescer e mudar a história da nossa família, mudar a história da nossa geração, mudar a história, meu Deus, da nossa cidade, do nosso bairro, de onde a gente estiver, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego, meu Deus, essas vidas, meu Deus, e te agradeço, Pai. Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor, de cada semente
aqui, meu Deus, que já foi retirado, já foi limpo, Pai, e abençoa, em nome de Jesus, amém. Quem pode repetir assim? Eu sou terra boa. Amém, glória a Deus.